Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Nós vamos aguardar uns 5 minutinhos para o pessoal chegar e em seguida já iniciamos. Boa noite a todos e todas. Boa noite. Já pode iniciar, então. Boa noite, né? Sejam todos bem-vindos ao nosso segundo webinar em controladoria hospitalar, promovido pelo grupo voluntário, pelo Grupo Técnico Financeiro do Voluntários da Saúde. Me chamo Sabrina, sou contadora de formação, tenho pós-graduação em contabilidade e controladoria pela Unisul. Estou concluindo um MBA de Gestão, Inovação e Serviços de Saúde pela PUC, do Rio Grande do Sul, e também iniciei um mestrado em Planejamento e Controle de Gestão. Hoje eu atuo na área de controladoria da Unimed Grande Florianópolis, faz 9 anos, e na minha carreira eu tenho 16 anos de experiência em contabilidade e controladoria na área hospitalar. Hoje nós teremos 3 palestrantes, né? O Tiago, o Jorge e o João, que vão falar um pouquinho para a gente sobre gestão estratégica de custos hospitalares. Então, vou apresentar cada um deles. O Tiago Santos Camargo, ele é administrador hospitalar, ele possui pós-graduação em gestão de projetos pela FGV e MBA em finanças. Hoje ele é gestor de novos negócios no Hospital AC Camargo Cancer Center. Ele foi gerente de projetos por 7 anos em consultoria referência em gestão de custos na América Latina. Possui especializações em
Economy of Health e Payment Models em Universidade dos Estados Unidos. Foi consultor de gestão de custos e precificação de serviços de saúde em governos estaduais, municipais e redes de grandes hospitais privados. E o Thiago possui experiência como especialista comercial no Hospital Albert Einstein e finanças no Grupo DASA. Seja bem-vindo, Thiago. Obrigada pela presença. Obrigado. Boa noite. Boa noite. O nosso segundo palestrante é o Jorge Lopes da Silva, que também é nosso voluntário no Grupo Técnico Financeiro, assim como o Thiago. Ele é graduado em Administração pela PUC de Goiás, possui pós-graduação em Gestão Hospitalar e Saúde Pública pela Faculdade Católica Dom Orione. É diretor-geral no Hospital Municipal Bom Jesus, possui mais de 10 anos de atuação em planejamento e gestão de unidades de saúde públicas e privadas, possui experiência na implantação e gestão de custos em unidades de saúde de Goiás, Tocantins e Minas Gerais, e é consultor em gestão hospitalar. Bem-vindo, Jorge. Obrigado, boa noite a todos. Boa noite. E também temos o João Milan Júnior, que é nosso convidado, que é economista formado pela PUC de São Paulo, com mais de 20 anos de experiência na área de saúde, é pós-graduado em administração hospitalar pela São Camilo, pós-graduado em gestão de saúde pública pela Universidade Federal Fluminense, possui mais de 15 anos de experiência em consultorias em todo o território nacional, na área de economia, custos e finanças, e é professor universitário em finanças, custos e contabilidade. Bem-vindo, João. Boa noite, Sabrina, Jorge, Thiago e todos os participantes. Obrigado pela oportunidade, Sabrina. Obrigada a todos os palestrantes, né? E falar um pouquinho para os convidados, né, sobre a dinâmica do webinar. Então, cada palestrante terá 30 minutos para palestrar. As perguntas podem ser enviadas no chat, que aí ao final do evento eu vou estar passando as perguntas para os palestrantes responderem. E podemos dar início, então, à apresentação. Nosso primeiro palestrante é o Jorge. A palavra é sua, Jorge. Obrigado. Boa noite a todos mais uma vez. É uma honra estar podendo trazer esse tema de grande relevância para as instituições de saúde. A gente sabe que cada dia maior a necessidade de se conhecer bem os custos hospitalares, fazer uma gestão estratégica dentro de qualquer unidade de saúde. Então, pode passar para o próximo slide, sabe? A gente já fala um pouco da nossa agenda. Vamos falar um pouquinho da nossa agenda de hoje. A gente vai começar falando aí sobre a importância da gestão de custos, né, nas instituições de saúde, né, falando um pouco dos objetivos e trazendo, né, essa parte conceitual, né, sobre os fundamentos da gestão de custos, conceitos básicos e métodos de custeio. O Thiago vai dar a sequência aí falando de custeio por absorção e todos esses conceitos relacionados a essa metodologia de custeio, e o João finaliza aí falando de custeio por procedimentos, de oportunidades, desafios e as considerações finais aí sobre o tema de gestão de custos. Então, a gente tem essa agenda para fazer hoje e no final a gente tem um espaço para as dúvidas, como a Sabrina disse. Então, eu trouxe aqui três recortes de matéria, né, bem recentes, né, para a gente começar a contextualizar a grande importância que é fazer gestão de custos nas instituições de saúde. A primeira delas é uma matéria do Globo que fala, né, o país envelheceu e os serviços de saúde não se prepararam, né, diz o presidente da ANS. Então, qual é a realidade que a gente enfrenta hoje? A gente muda-se, enfrentando a mudança de perfil de atendimento para doenças, né, de pacientes agudos para pacientes com doenças crônicas degenerativas, né, pacientes que vão passar por tratamentos prolongados, que vão, né, visitar com mais frequência as unidades de saúde. Né? Isso em função da mudança de perfil dos pacientes, o aumento da expectativa de vida. Segundo, tem uma outra matéria falando que a ANS discute modelos de remuneração baseado em valor. Né? Então, a gente já vê aí uma realidade bem frequente no modelo chamado Fee for Service, em que é tudo aquilo que o paciente consome
vai para uma conta e o convênio paga, ou ele paga por meio de uma conta particular. Esse modelo está mudando para modelos diferenciados, né, de remuneração baseada em valor, em pacotes, em outros modelos que fogem o Fee for Service. E essa terceira matéria, né, que traz um levantamento da Planisa, né, e está lá na plataforma do Valor de Saúde, que é o RG Brasil, que traz esse número para a gente, né? E o controle do desperdício, né, o controle dos custos, ele pode gerar 38,9 bilhões em ganhos assistenciais. Então, imagine o que é esse valor sendo revertido em cuidado de saúde, melhorias de ganhos assistenciais, né? Então, essa matéria ela diz que 53% do que se gasta são desperdícios que podem ser evitados. Então, isso aí, né, deixa bem claro a importância que é ter uma gestão eficaz, uma gestão estratégica de custo em qualquer unidade de saúde. Pode passar. Pode passar. Então, quais são os nossos objetivos, né? Quais os objetivos de se implantar, de se ter uma gestão de custo dentro de uma unidade de saúde? É saber quanto é que custa a assistência que está sendo praticada na nossa instituição. Quanto que custa o paciente internado? Quanto que custa uma diária de UTI, uma diária de enfermaria? Quanto está custando uma cirurgia que é realizada dentro do meu bloco cirúrgico? Quanto está custando o procedimento, o exame? Quanto custa uma tomografia? Quanto custa um gesso, que seja, que eu estou fazendo para o paciente? Quanto custa, né, o respirador que eu estou utilizando? Quanto que eu estou gastando de energia elétrica? Né, para que a gente tenha essas informações que nos permitam tomar decisão. Nós vamos fazer aqui mesmo, nós vamos terceirizar esse serviço, nós vamos, né, a gente consegue fazer melhor com os recursos que a gente tem na unidade, a gente precisa buscar um parceiro que consegue realizar esse procedimento ou que consegue realizar essa parte assistencial com um ganho melhor. Então, essas informações ela vai permitir ao gestor a tomada de decisão, a definição de caminhos, a definição de perfil assistencial da unidade, quais os pontos que precisam de redução de custo, quais os serviços que estão agregando valor, ou quais que só têm custo agregado. Então, ele fornece esse painel, né, de informações para que o gestor possa tomar decisões a respeito da sua unidade. Pode passar. Então, para o gestor, é o passo fundamental para que ele tenha uma boa gestão, uma gestão eficaz da sua unidade de saúde. Então, esse olhar analítico e esse conhecimento, né, aprofundado dos custos que estão relacionados à assistência que é feita na sua unidade, permitindo que ele tome decisões no sentido de direcionar os esforços, né, naquilo que vai agregar valor, naquilo que vai realmente fazer o diferencial na instituição de saúde dele, seja privada, seja pública, seja uma organização social. Então, partindo aí já falando um pouco de conceitos e fundamentos para a gente contextualizar aí o que a gente vai trazer de informações para vocês, né? A gestão de custos, né, a contabilidade de custos, ela nasceu no século XVIII para atender uma necessidade, né, de informações lá na época da Revolução Industrial. E apesar dessa contabilidade ela ter sido criada para atender princípios contábeis, a função mais nobre para aquela época e trazendo para a realidade de hoje, né, tem bastante relevância, é para a tomada de decisão gerencial. Então, mais do que atender aí uma necessidade fiscal, contábil, né, a contabilidade de custos, a contabilidade gerencial, para fins de apuração de custos, ela é a principal ferramenta para a tomada de decisão, para a definição de caminhos, para a definição de estratégias para as unidades de saúde, para as instituições de saúde. E ela, né, se aprimora desde então, absorvendo aí conceitos da economia, administração, engenharia, para que ela possa conseguir cumprir esse propósito de ser uma aliada na tomada de decisão para todos os gestores de instituições de saúde. Pode passar. E aí, daí, vamos trabalhar alguns conceitos básicos para que se possa entender aí quais são os conceitos que estão envolvidos na gestão de custos.
e a gente está mais ambientado com tudo, com essas nomenclaturas. Então, o primeiro deles refere-se ao centro de custos, né? Então, a gente escuta muito falar quando a gente está trabalhando em gestão de custos, e ele não está envolvido com organograma. Na verdade, o centro de custos são unidades que são criadas para que se possa mensurar os gastos envolvidos. Então, eu posso ter o centro de custo lavanderia, o centro de custo centro cirúrgico, ambulatório, pronto atendimento, UTI, que são unidades em que eu estou mensurando os custos envolvidos naquele setor. Então, são unidades criadas para se medir os custos envolvidos ali. A contabilidade de custo, então, corresponde a esse ramo da contabilidade, no qual a gestão de custo é traduzida em normas, fluxos, então, onde eu vou sistematizar aí as informações que são geradas, né, tendo por finalidade absorver os dados das diversas áreas e a gente poder manipular essa informação e transformar ela, esses dados em informação útil para a tomada de decisão. A gestão de custo, então, nesse contexto, vai constituir o ato de gerir por meio de informações, recursos técnicos, né, de uma metodologia, seja qual ela que for escolhida. A gente vai ver na frente que existem algumas metodologias mais usuais para uma gestão de custo. Então, a gestão de custo ela vai usar de alguma metodologia, né, sistematizada para gerar informações e tomada de decisões. Os grupos de centro de custo é esse agrupamento, né, por classificação do centro de custos, né, que tem as funções, afinidades semelhantes. Com relação a alguns outros itens, né, o preço, né, é o valor monetário que se adquire um bem, um serviço, né, traduzir em valor monetário, né, quanto é que se paga um determinado item. Então, o preço, né, da energia elétrica, o preço da medicação que está sendo adquirida, o preço dos itens, dos gêneros alimentícios ou dos insumos que são usados na lavanderia. Então, qual é o valor monetário necessário para a aquisição ou o valor monetário, né, relacionado ao consumo desse item no momento em que ele está sendo utilizado. O rateio, né, é muito utilizado também nas metodologias de custo, então ele é uma forma de distribuição proporcional dentro de algum critério que é escolhido pela instituição, né, existem vários disponíveis, outros mais relacionados às particularidades da instituição e outros são mais genéricos, mas é a forma de distribuição proporcional desse custo, né, indireto de produção dos bens e serviços, dos itens que são produzidos dentro da unidade de saúde. O sistema de custo é o aplicativo que vai ser utilizado, a aplicação que vai ser utilizada na gestão de custo. E aí você pode trabalhar desde uma planilha Excel, que seria um método mais básico, até sistemas mais sofisticados, que vão processar os rateios de forma automatizada, que vão integrar as informações das outras informações da unidade de saúde de forma a facilitar, agilizar aí a geração das informações e as tomadas de decisões necessárias. Os tipos de centro de custo são classificações dadas aos centros de custo de acordo com o tipo de atividade que é realizada. Então, dentro das unidades de saúde, você tem 3 classificações básicas, que são os centros de custos finais, que são aqueles relacionados ao atendimento do paciente, ou a exemplo aí de UTI, centro cirúrgico, pronto atendimento, onde, de fato, você está tendo a assistência do paciente acontecer. Centro de custos intermediários, né, ou de apoio, que são aqueles necessários para, de fato, dar apoio aos outros centros de custo. Né? Lavanderia, o serviço de nutrição e dietética, setor de manutenção. Então, são os setores centros de custo intermediário. E os administrativos, que são aqueles encarregados das funções, como o próprio nome diz, administrativos, né? Do departamento pessoal, financeiro, órgãos de diretoria, enfim. Receitas são os ingressos de recursos, né, dentro da empresa, dentro da
instituição de saúde, sejam elas relacionadas à prestação do serviço de saúde em si, né, ou a receita com diária, a receita com material e medicamento, com honorários médicos, ou receitas aí, né, quando a gente fala de modelo de gestão por OS, receita relacionada ao contrato de gestão, ao termo de colaboração. Então, são os valores que entram na organização como forma de remunerar os serviços prestados. Pode passar. Gastos, né, são os sacrifícios financeiros que a unidade arca para a obtenção dos produtos ou serviços. E é importante a gente trazer aí que gastos, né, eles não implicam necessariamente em custo, né? Às vezes você tem um gasto que não é um custo. Então a gente traz separado aí, que são custos, que são os gastos relativos à produção dos bens ou serviços, né, a produção dos itens que são disponibilizados pela unidade de saúde. Então, os custos relacionados à lavanderia, né, a produção de roupa lavada, a produção de alimento, né, do serviço de nutrição e dietética, os custos relacionados à mão de obra que está empregada ali na enfermaria, na UTI, no centro cirúrgico, que são diferentes das despesas, né, que são utilizados de forma indireta, né, para a obtenção das receitas, né, para que a assistência possa acontecer. Então, você tem despesas relacionadas aí à administração do pessoal, a despesa com energia elétrica do departamento pessoal, por exemplo, a depreciação, né, de itens que não estão relacionados à assistência direta ali do paciente. Então, a depreciação das máquinas da lavanderia, a depreciação dos computadores que estão no financeiro. Então, esses são, pela contabilidade, que foi considerado despesas. E investimentos são gastos que são necessários para estruturar o serviço, né, o seu serviço assistencial. Então, a compra de medicamentos para você estocar, ou a compra de um tomógrafo, a compra de itens de patrimônio, né? Então, todos esses são considerados investimentos, né? Então, eles também não são considerados custos. E aí você tem ganhos e perdas, né, que são valores que são dispensados aí de forma involuntária, né? Então, você tem aí perda de estoque, se você tem, de repente, algum sinistro, né, que acaba gerando uma perda na sua unidade de saúde, então estão relacionados a ganhos e perdas, né? Da mesma forma, se você tem alguma valorização de capital, né, se você tem aí alguma receita aplicada e que ela te gera algum rendimento, né, então estão relacionados a ganhos e perdas. E o custo de capital é o custo, né, do capital que você está colocando à disposição ali para a prestação do serviço de saúde. Então, o custo, né, de um valor de um empréstimo, o custo do tomógrafo que você colocou ali à disposição para prestar o serviço, né, e todo esse custo é representado pela taxa de juros que elas usam para remuneração de capital. E aí tem os dois últimos conceitos, né, também que é importante trazer, né, para esse conceito, né? O primeiro é o sunk cost, ou custo afundado, que são custos que não vão fazer parte do seu cálculo de custeio, mesmo ele sendo válido pelo método contábil. Então, aí a gente tem um exemplo, né, de um tomógrafo. Imagina, por exemplo, você tem um tomógrafo que ele deprecia em 10 anos, mas, de repente, você com 3 anos, resolve substituir ele por uma máquina mais moderna. E o seu setor de tomografia, ele passa a utilizar essa máquina ao invés daquela máquina que você está substituindo. Então, pelo princípio da contabilidade, você ainda tem aí mais um tempo de depreciação, que é custo, para você calcular. Mas como você não está usando mais esse equipamento no seu processo de atendimento, no seu processo assistencial, você deixaria de considerar esse custo para efeito inicial para a tomada de decisão, porque ele não está mais relacionado à sua assistência. E o custo imputado é aquele custo que, mesmo ele não estando, né,
presente nos meus relatórios contábeis, de forma gerencial, eu vou incluir aquele custo. Então, imagine que você, na sua unidade de saúde, você tem a produção de energia elétrica por painéis fotovoltaicos. Então, você não tem mais aquele custo de energia elétrica. Mas, por questão gerencial, né, no momento de você estabelecer o custo da sua diária, o custo do seu exame de tomografia, você inclui ali, faz um comparativo. Se eu estivesse comprando essa energia da concessionária de forma regular, quanto que eu estaria pagando por essa energia? E insere esse custo, né, que você não está desembolsando, que não está presente no seu relatório contábil, mas você insere para cálculo de custo, para precificação de diária, precificação de exame e assim por diante. Então, falando agora um pouco sobre classificação de custos e despesas, é importante a gente ressaltar que, para efeito de custo, né, na contabilidade, às vezes, alguns itens você não considera como custo. Mas, né, quando a gente vai falar de gestão estratégica de custos, né, a gente, né, acaba considerando, né, que todo custo necessário à geração de valor, e não os relacionados à produção dos itens assistenciais, dos meus serviços assistenciais, que vão compor esse custo. Então, todos os custos diretos, custos e despesas, né, que na contabilidade há essa diferenciação, eu começo a considerar como custo tudo isso que está envolvido. Então, o custo da administração, o custo dos setores de apoio, né, os custos indiretos, todos eles são contabilizados como custo. E aí eu vou ter algumas classificações, né, relacionadas a isso. Então, primeiro, em relação ao comportamento dos custos, que podem ser fixos ou variáveis. Então, fixos são aqueles que não se alteram, né? Aqueles que não se modificam em relação à quantidade de serviço, à quantidade de pacientes que eu estou atendendo. Então, eu tenho aí, por exemplo, mão de obra, de enfermagem, por exemplo, que tendo paciente ou não tendo, esses custos estão presentes. Seguros, energia elétrica, que não tende a se variar, então são custos fixos. E custos variáveis são aqueles que se alteram, né, na mesma proporção que eu estou atendendo. Então, o meu custo com material e medicamento, por exemplo, são custos variáveis. Quanto mais paciente eu atendo no meu pronto atendimento, quanto mais paciente interna no meu bloco de internação, quanto mais paciente eu tenho no meu bloco cirúrgico, maior vai ser o custo com material e medicamento, maior vai ser o custo com itens, né, que são usados por paciente. Em relação às aplicabilidades, né, a como ele está aplicado, então eu tenho os custos indiretos, que são aqueles que não estão diretamente relacionados ao atendimento do paciente em si, né, e que eles vão precisar de algum critério de rateio para que ele possa chegar, para que essa informação de custo possa chegar ao meu item de atendimento. Então, imagine, por exemplo, a energia elétrica do hospital, né, que eu não tenho ali uma informação direta, né, de quanto foi que o centro cirúrgico consumiu de energia elétrica, quanto foi que o pronto atendimento. Eu vou precisar de algum critério de rateio para que eu possa ter uma informação mais aproximada desse tipo de custo. E os custos diretos são aqueles diretamente incluídos no cálculo, aqueles que eu consigo identificar de forma mais objetiva, né, os custos que estão relacionados à produção daquele item, daquele atendimento. Então, o custo com material e medicamento, né, a mão de obra de enfermagem que está, né, alocada ali diretamente no centro cirúrgico, os honorários médicos, né, do atendimento da minha porta de atendimento, do pronto atendimento, assim por diante. Então, eles não precisam de um critério de rateio para serem identificados, né? São os custos diretos. E aí, nesse slide aqui, a gente está falando um pouco sobre o ponto ótimo de um sistema de custeio. O que isso quer dizer, né? Até que ponto
vale eu criar sistemas de identificação de custos, né? Então, imagine a seguinte situação, né? Eu preciso identificar o custo de energia elétrica dos setores do hospital. Então, será que compensa na minha gestão de custos eu colocar um medidor de energia elétrica em cada sala do hospital, em cada consultório, para saber quanto de energia elétrica cada item está consumindo? Ou se eu utilizar um critério de rateio que me dê uma informação mais aproximada possível, já me atende essa necessidade. Então, esse gráfico aqui, esse conceito, é sobre justamente encontrar esse ponto ótimo, né, da relação custo-benefício aí, né? Então, às vezes eu adoto sistemas que fica muito caro medir e o tipo de informação que ele vai me gerar não justifica. Então, quanto mais acurada a informação, maior é o custo da medição, né? E isso vai diminuindo aqui, vai aumentando a minha precisão, né? E o custo do erro também, quanto maior, né, quanto maior a precisão, o custo do erro vai diminuindo. Então, esse ponto de equilíbrio aqui entre o custo de medir e o custo do erro é que vai me dizer, né, o melhor sistema de apuração, de identificação de custos. Então, ao invés de eu investir em sistemas muito sofisticados que vão me gerar um custo de medição muito grande, né, eu posso utilizar sistemas mais simples, critérios de rateio, que me dêem informações mais próximas e que vão atender essa necessidade. E aí, dentro dos princípios aplicados à gestão de custos, o principal deles é o princípio da competência, o regime de competência, que me diz que eu tenho que apropriar, ou seja, considerar como custo, o fato gerador de custo, né, tanto relacionados às receitas, ou então às despesas, né, o período da realização, independente, né, se houve o efetivo recebimento da receita, né, relacionada ao recebimento da diária ou do procedimento que foi realizado, ou o pagamento das despesas dos custos. Então, aqui no próximo, a gente tem um exemplo só para entender melhor. Então, imagine, né, que a gente está comprando material e medicamento para a instituição e eu adquiri esse medicamento aqui no mês de outubro. Dia 1º de outubro, eu fiz uma compra de R$10 mil de material e medicamento para ser utilizado no atendimento, né? E esse material e medicamento ele foi utilizado a partir do dia 1º de novembro, né, até o dia 30 de novembro. E eu só fui pagar esse medicamento no dia 15 de 12. Então, quando é que eu considero esse custo? É quando eu realmente estou utilizando esse produto. Então, se eu comprei R$10 mil de material e medicamento no mês de outubro, e no mês de novembro eu utilizei, né, desse estoque de material e medicamento R$8 mil, o meu custo do mês de novembro com material e medicamento foram os R$8 mil e não os 10 mil da aquisição. Embora eu tenha adquirido no dia 1 do 10, né, no 1º de outubro, R$10 mil, consumi R$8 mil no mês de novembro e fui pagar esses R$10 mil só lá em 15 de 12. Então, o meu custo do período foi R$8 mil, que foi o que efetivamente eu consumi naquele período. Pode passar. E na receita, da mesma forma, né? O paciente que internou no dia 28 de 11, né, a internação dele, né, o período da internação, é o período que eu vou considerar como receita. Embora, né, essa emissão, né, o faturamento das diárias dele tenha acontecido, né, no mês 12, em que eu tenha recebido somente, né, isso no mês de janeiro. Então, no princípio aí da competência, eu tenho que considerar, de fato, o período em que houve a geração da receita ou do custo. Então, né, dentro desse princípio, né, receita e custo, eles acontecem simultaneamente. Embora, né, eu comprei num período, utilizei no outro, o paciente ficou internado, né, naquele momento,
e eu fui faturar essa diária dele só 30, 45 dias depois. Então, eu tenho que considerar, né, a receita simultaneamente ao consumo, ao custo, e a diferença entre receita e custo é onde eu vou apurar o resultado. E aí, para a gente ir fechando essa primeira parte, eu vou passar aqui rapidamente alguns modelos de custeio. O Thiago vai falar mais aprofundado sobre esse primeiro método, que é o custeio por absorção, e esse é o mais utilizado pelas instituições de saúde, né, porque ele reúne todos os custos, né, todos os gastos, né, eles são convertidos em custos para apurar o valor dos procedimentos. Então, ele possibilita calcular o custo por unidade de serviço, tanto por procedimento, e ele padroniza, né, essas informações de custos hospitalares, né, porque ele apropria, como eu disse, todos os custos, né, e leva esse custo, né, daí o nome, absorção, todos os custos são absorvidos para os itens que são produzidos. Então, você tem um exemplo aí, por exemplo, do laboratório de radiologia, você, né, soma o custo com pessoal, matinédio, depreciação, obtém-se um custo direto, e soma-se a ele também os custos indiretos, que são aqueles que não estão relacionados ao atendimento em si, e obtém-se o custo total. Então, no laboratório, por exemplo, que eu tive um custo total de 292 mil e produzi 32 mil exames, né, eu tenho um custo unitário de R$ 9,12. Na radiologia, seguindo a mesma lógica, né, com um custo total de 180 mil e produzido 26.500 exames, né, eu tenho um custo de R$ 6,83. No custo variável, né, eu vou trabalhar com as informações de custos diretos, né, aqueles custos que estão relacionados aos itens de produção, aos itens, né, de atendimento. Então, no mesmo exemplo ali da radiologia, né, eu só estou considerando como custo, né, a mão de obra direta. Então, na radiologia, seriam os técnicos de radiologia, os materiais diretos, então, os filmes radiológicos, os insumos que são utilizados ali, né, e aí eu obtenho o custo variável total de produção, custo indireto variável de fabricação, R$ 5,00. E nessas despesas variáveis, né, R$ 15,00. Então, se um exame custa, né, R$ 250, e eu vou extrair desse custo, né, dessa venda, R$ 250, quanto que é o custo indireto, né, eu vou ter aí uma margem de contribuição. Essa margem de contribuição é a informação que me permite dizer quanto é que ela está contribuindo para os custos indiretos da unidade de saúde. Pode falar. E a metodologia do custeio ABC, né, que é uma metodologia bem mais complexa, e que são utilizadas por poucas unidades de saúde ainda, ela trabalha com a apuração de informação por itens, né, permite a visualização dos custeios das atividades que compõem cada item de atendimento. Então, se você tem, por exemplo, uma lavanderia, ela vai gerar informações, né, de cada atividade, né, informação de custo de cada atividade relacionada ao processo de lavagem de roupa. Então, o custo de coletar, né, o custo de pesar, separar, lavar roupas leves, pesadas. Então, para eu saber qual é a atividade que está gerando valor e qual é a atividade que está gerando somente custo. Então, nesse exemplo aí da lavanderia, eu tenho os custos totais de cada item, né, pessoal, material de consumo, equipamento, e o custo total de cada atividade. Então, a atividade de coletar roupa suja, ela me custa, né, por esse exemplo aí, R$ 4.500. Né, a atividade de pesar as roupas, ela custa R$ 500. A atividade de lavar roupas leves custa 24.000. Né? De estocar as roupas, por exemplo, custa 15.000. Então, eu começo a ter informações mais relacionadas a cada atividade do meu processo de atendimento na unidade de saúde. Pode passar. Então, essa era a minha fala. Agradeço aí a oportunidade. Eu passo agora para o Thiago, que vai mais
e juntamente com o João, vão trabalhar mais diretamente aí, conceitos de custo por absorção e custo por procedimento. Obrigado e com a palavra aí, Thiago. Obrigado, Jorge. Jorge é um grande conhecido de muito tempo, né? Tive oportunidade na época de consultoria trabalhar com ele em Goiás e com certeza foi muito bom, agregou bastante. E aí, pessoal, qual que é a nossa proposta? Pode passar, Sabrina. A nossa proposta é, a gente combinou do Jorge trazer essa parte mais conceitual, um pouco mais pesada, e daqui em diante a gente partir para a parte prática. Como que o sistema de apuração de custo e como que se faz custo numa unidade hospitalar. Então, a gente vai focar em temas bem práticos, né? O que é feito hoje, por que é feito dessa forma e como que o sistema se comporta. Porque é muito comum em unidade hospitalar, e aí em todos os hospitais que eu trabalhei, a gente sofre com isso, a gente às vezes recebe o custo e a gente não sabe o que está lá atrás. Aí a gente fala, não, como uma diária de UTI custa R$ 5.000, meu Deus, tem uma coisa errada aqui. E aí a gente não sabe o que está por trás. E a ideia é que a gente traga esse conceito para que todo mundo que está aqui, ou que faz custo, ou que analisa custo, ou que faz alguma parte desse processo, né, dentro do hospital, tenha a condição de analisar. Então, hoje, basicamente, existem 3 principais metodologias de custeio. Custeio por absorção, que é o que a gente vai trabalhar, e aí, sem medo de errar, João aí pode confirmar, George, de consultores de muito tempo, 98% dos hospitais brasileiros utilizam essa metodologia. Sistemas MV, TASI, SAP, os grandes sistemas utilizam também. O custeio direto e o custeio baseado em atividade. O custeio direto, ele é mais usado em unidades fabris, é mais em fábrica, é mais unidade em outro... Por quê? O custeio por absorção, ele absorve todo o custo de apoio. Então, todo o custo dos serviços que apoiam a produção. O direto já não. E o custeio baseado em atividade, ele é um custeio muito detalhado. Foi o exemplo que o Jorge trouxe, que ele pegou um CME e analisou todas as etapas do CME. Então, eu teria que saber o custo, de quanto que custa para mim. Imagina numa lavanderia, eu saber quanto custa para mim dobrar a roupa, para mim lavar, para mim estocar, para mim guardar, para mim distribuir. Isso para um gestor hospitalar, apesar de ser uma informação interessante, não é viável, porque eu vou gerar um custo muito grande e vou produzir uma informação que vai ter um custo-benefício não tão bom. Porque o que importa mesmo é a produção hospitalar, é o atendimento ao paciente. Mas ele é muito utilizado quando eu preciso analisar casos específicos. Então, tem uma lavanderia que está muito cara, eu aplico dentro desta lavanderia custeio baseado em atividade. Mas eu não recomendo custeio baseado em atividade numa unidade hospitalar inteira. Eu não conheço nenhum case de sucesso. O próprio Einstein, que eu tive a oportunidade de trabalhar, tentou aplicar o custeio baseado em atividade, mas é muito caro, é muito complexo. E aí houve uma adaptação entre o custeio de absorção e o ABC, que é o baseado em atividade. Pode passar. O que é o custeio por absorção? É eu pegar todos os custos do hospital, então todo o custo administrativo, todo o custo de apoio, que é lavanderia, nutrição, e de alguma forma, com base em critérios, eu agregar o custo das unidades de produção. Então, quando eu falar que uma diária de UTI custa R$ 3.000 em média, eu tenho que entender que dentro desses R$ 3.000 eu tenho uma parcela da lavanderia, uma parcela do diretor, uma parcela do setor de custos, uma parcela da área administrativa. Por que essa metodologia é a melhor para o hospital? Para efeito de conhecimento, segundo o banco de dados da Planisa mesmo, que é publicado, em média, 60% do custo hospitalar não está ligado à unidade de produção. Então, olha que interessante, 60% do custo de um hospital inteiro não está nas áreas onde atende paciente. Está em lavanderia, CME, limpeza, administração, faturamento, quantos receber, quantos a pagar. Então, eu tenho uma parcela muito grande do custo que não está na produção. E se eu não tiver uma metodologia eficaz que eu atribua esse 60% dentro da produção, eu vou precificar um hospital errado. E é aí o motivo de muito hospital fechar no vermelho, porque às vezes não faz esse custeio direito. Então, é a importância dessa metodologia. E aí a gente tem 2 formas do custeio por absorção. Primeiro é a apropriação por ciência de custo e custeio por procedimentos. Então, o hospital, imagina numa indústria automobilística. Eu não preciso saber, eu não quero saber quanto que custa o pneu, quanto custa o volante, quanto custa o freio do carro. Eu quero saber quanto custa o carro. E a mesma analogia eu faço aqui. A gente quer saber quanto custa os procedimentos hospitalares. O paciente ele vai para o hospital, eu quero saber quanto custou a cesárea que esse paciente vai fazer, a colestectomia. É isso que eu vou vender para o convênio.
Mas no custeio baseado no custeio por absorção, eu só vou conseguir saber isso, e aí a gente vai mostrar como, se eu souber quanto custa cada setor do meu hospital. Então, para mim saber quanto custa um carro, eu preciso saber quanto custa o pneu, preciso saber quanto custa o volante, preciso saber quanto custa todas as atividades que estão ligadas para concluir esse carro, para mim saber quanto custa o carro. Então, é aí que a gente entra no custeio por centro de custo. Eu preciso saber quanto custa cada unidade hospitalar, e aí sim eu vou saber quanto custa os serviços que o hospital presta. Pode passar. Então, o que é um centro de custo? Eu vou resumir em termos bem práticos. O centro de custo é o setor. Então, os setores hospitalares é o que a gente chama de centro de custo. E nessa metodologia, custeio por absorção, o centro de custo ele pode ser entendido como uma empresa. Então, cada setor ele vai ser computado como se fosse uma empresa dentro do hospital. Seja um serviço de apoio, que presta serviço para uma unidade fim, ou uma unidade fim efetiva. Então, pode passar para o próximo. Então, a gente divide isso de duas formas. Centro de custos produtivos, que é, o que é um centro de custo produtivo? Em termos bem práticos, aonde eu atendo o paciente. Atendi paciente, eu gero receita, é um centro de custo produtivo. O centro de custo auxiliar administrativo é todos aqueles setores onde eles dão apoio ao paciente, mas eles não atendem o paciente de fato. Eles não geram receita, não é o core do hospital. Então, alguns exemplos de centro de custo produtivo. Unidade de internação, terapia intensiva, que é UTI, centro cirúrgico, pronto-socorro, pronto-atendimento. E como que eu mensuro o custo desses setores? Os centros de custos produtivos, eles são atividades fim. Então, ele não presta serviço para ninguém, ele presta serviço para o paciente. E eu preciso determinar uma unidade de produção para ele. O que é a unidade de produção? É o que aquele setor faz. Então, se eu quero medir o custo de uma UTI, eu preciso ter uma unidade de produção, uma unidade de medida. E como que eu meço o centro de custo? Isso não é um padrão, né? Isso pode mudar de acordo com o hospital, mas existe um padrão a ser seguido normalmente. Por exemplo, uma UTI, como que eu meço o custo de uma UTI? Normalmente por paciente dia. Então, eu sei o custo da UTI e aí eu vou saber o custo de cada paciente dessa UTI. A gente entende que é a forma mais justa de eu computar esse custo para que eu saiba quanto custa esse paciente lá dentro. O centro cirúrgico é quantas horas de cirurgia são realizadas dentro daquele centro cirúrgico. Então, no final do mês, eu vou saber quanto custou uma hora de cirurgia dentro do centro cirúrgico. Baseado em outros critérios que a gente vai entender no decorrer do treinamento, a gente vai saber quanto que custa esse serviço para poder vender, seja por SUS, seja por convênio, seja por governo, ou para quem quer que seja. Mesma coisa a radiologia. Eu vou saber quantos exames de raio-x são realizados lá dentro, vou saber quanto custou a radiologia, eu vou saber, em média, quanto custa um raio-x. Então, essa é o conceito que a gente usa. Já os serviços de apoio, os centros de custos auxiliares administrativos, eles são distribuídos dessa forma, mas eles têm o mesmo comportamento. A gente estabelece um critério de rateio. Por quê? Porque ele não atende paciente. E esses serviços eles só existem por causa dos produtivos. Então, eu preciso de criar um critério, e aí, fazendo o link com o que o George ensinou, eu preciso ter um critério proporcional para ratear esses custos. Quanto melhor for o meu critério de rateio, melhor vai ser meu custo, né, meu sistema de custo dentro do hospital. Então, eu vou determinar alguma metodologia para distribuir os custos dos auxiliares administrativos. Na prática, no final da conta, os serviços auxiliares administrativos, eles são rateados 100% dos produtivos. Porque quando eu falar que uma diária de UTI custa R$3.000, eu tenho que ter a parcela desses serviços lá dentro. Como que a gente faz isso? Pode passar, Sabrina. A gente estabelece critérios de rateio. O que é um critério de rateio? É a forma mais justa, dentro de uma custo-efetividade, claro, que eu possa distribuir o custo dos serviços auxiliares administrativos. Então, na prática, como que eu ratearia um serviço de nutrição? Eu pegaria os setores que recebem mais refeições, vou pegar todo o custo da nutrição no final do mês e vou ratear o custo por serviços que foram mais consumidos pela nutrição. Então, o setor onde recebe mais refeição, é justo que uma parcela maior do custo de refeição vá para ele. Mesma coisa a lavanderia. Normalmente, no hospital, o centro cirúrgico é o setor que mais demanda da lavanderia. Então, é justo que no final do mês, a maior parcela do custo da minha lavanderia que eu tenho que transferir para alguém, a maior parcela vai para o centro cirúrgico. E aí, como que a gente faz isso?
Normalmente os hospitais têm uma metodologia de custo, ele controla quantos quilos de roupa eu lavo para cada setor. Então, vamos supor que o centro cirúrgico lavou 50% de toda a roupa do hospital, em quilos. É justo que 50% do custo dessa lavanderia vá para essa unidade. Por quê? Porque é como se a lavanderia fosse um prestador de serviço. Então, lembra que eu falei, o centro de custo, ele é entendido como se fosse uma empresa dentro do hospital. Então, a lavanderia é uma empresa onde ele prestou mais serviço, ele vai demandar a maior parcela do custo dele para esse setor. Vai ter uns exemplos práticos mais à frente, mas conceitualmente é isso. E os administrativos a mesma coisa. Eles estão no critério de rateio. Então, os recursos humanos. Os recursos humanos, ele existe para controlar os funcionários. Então, qual que é o critério mais justo para os recursos humanos? Normalmente é número de colaboradores. Então, onde tem mais funcionário, teoricamente, ele vai demandar mais esforço dos recursos humanos. Como é uma metodologia por absorção, é baseada em esforço. O setor que demanda mais esforço desse serviço recebe a maior parcela de custo. Então, para que fique bem claro, todos os custos auxiliares administrativos são distribuídos por serviços produtivos no final. E aí um outro conceito que eu queria trazer aqui, e o Jorge já falou disso, mas eu queria aprofundar um pouquinho, é os conceitos de custos diretos e indiretos. O hospital, ele tem os custos diretos e indiretos. A maior parcela de custo de um hospital é direta. O que é um custo direto? Pode passar. Custo direto é tudo aquilo que eu consigo mensurar aonde foi gasto. Então, vamos pegar o setor de lavanderia. Os custos de pessoal, eu consigo dizer quem são os funcionários que estão alocados lá. Então, é um custo direto. Todos os custos de materiais que a lavanderia usa, eu consigo saber quanto que foi usado e para onde foi. Porque eu tenho um almoxarifado no hospital, ele vai dispensar para esse setor. E os custos gerais, que é os contratos de manutenção, eventuais serviços são prestados na lavanderia, eu também sei dizer que foi gasto lá. Então, é um custo direto. Como que o sistema de custo se comporta? Entrou uma nota de serviço, eu sei que foi para o centro de custo de lavanderia, por isso que eu atribuo no lançamento da nota ao centro de custo de lavanderia. Porque o meu sistema de custo, ele entenda que são custos diretos. Então, ele é jogado direto na lavanderia. O que é um custo indireto? É tudo aquilo que eu não sei. Então, o serviço a energia elétrica do hospital, eu não consigo dizer hoje quantos por cento o centro cirúrgico gastou da energia elétrica do hospital. Isso é praticamente impossível, a não ser que eu tenha um sistema de medição específico. Mas normalmente o hospital não tem. Eu não consigo dizer quanto de água foi gasto em cada setor. Alguns hospitais têm medidor, mas é muito, muito difícil. E eu teria que ter um medidor em cada centro de custo do hospital. Isso é muito complexo. O hospital normalmente tem mais de 60 centros de custo. Manutenção predial, seguro predial, são todos custos indiretos. E eu não consigo atribuir a um centro de custo. Então, no conceito quando eu tenho uma despesa, um custo, ele é direto ou indireto. Se ele for direto, eu atribuo um centro de custo. Se ele for indireto, eu vou criar um critério de rateio também e vou atribuir aos centros de custo que são devidos. Pode passar. Então, normalmente, como que eu faço isso? A energia elétrica de um hospital. Eu estou lá no hospital e eu quero saber quantos por cento da minha energia elétrica eu tenho que jogar no centro de custo de centro cirúrgico. Normalmente, a gente faz um estudo de potência instalada, quilowatts-hora, um estudo de demanda de quilowatts-hora, normalmente é o pessoal de engenharia que faz isso. Ele vai levantar uma estimativa de quanto cada setor do hospital gasta em média com energia elétrica. E aí, toda vez que chegar a conta, já vai ter um percentual pré-estabelecido. Com isso, eu consigo saber quanto do centro cirúrgico quanto da energia eu gastei com o centro cirúrgico. Mesma coisa água, mesma coisa. Por exemplo, seguro predial. Eu tenho seguro predial no meu hospital. Como que eu distribuo esse seguro predial? Ele é para o hospital inteiro. As áreas que têm maior metro quadrado vai receber uma parcela maior do seguro predial. Então, basicamente, é esse o critério. Pode passar. Como que funciona isso na prática? Então, eu vou dar um exemplo aqui de lavanderia. Então, minha lavanderia do meu hospital, todo hospital tem uma lavanderia, em alguns casos pode ser terceirizado, mas todo hospital tem esse serviço. Eu tenho lá meus custos diretos, que são pessoal, materiais e gerais. Todos os custos que eu consigo atribuir a um centro de custo. Então, tudo que meu setor de lavanderia gastou, com salário, com materiais, que é detergente, manutenção, limpeza, e manutenção, que são serviços gerais,
eu consigo atribuir à lavanderia, então é um custo direto. E eu tenho mais os indiretos, que é a parcela da energia, parcela da água, parcela do telefone, da depreciação. Nesse exemplo hipotético, 39 mil foi meu custo com lavanderia. E eu produzi 39 mil quilos de roupa. Logo, meu setor de lavanderia ele custou, em média, R$1 cada quilo de roupa. E como que eu distribuo o custo da lavanderia para o serviço que ele prestou? Então, no nosso exemplo aqui, a maternidade lavou 1.800 quilos de roupa. Se a lavanderia lavou 1.800 quilos de roupa, meu custo por quilo é R$1, eu vou distribuir dos 39 mil, que é da lavanderia, R$1.800 para a maternidade. Então, quando eu olhar o relatório de custo da maternidade, eu vou ter toda a despesa da maternidade, custos diretos e indiretos, mais a absorção do rateio da lavanderia de R$1.800. Então, por isso, custei por absorção. Tudo que é produzido no serviço de apoio, eu jogo lá no final da conta no serviço produtivo. Pode passar. Então, como que funciona isso na prática? Como que eu apuro um custo de um serviço produtivo? Então, eu tenho lá meus custos diretos, que é o pessoal, os materiais, medicamentos e gerais, mais os indiretos, que são a água, a energia e os outros serviços que são indiretos, mais os rateios recebidos dos serviços auxiliares administrativos. E cada centro de custo auxiliar administrativo vai ter um critério de rateio diferente. Normalmente, esse critério de rateio é discutido com o gestor da unidade. Então, eu vou sentar com o gestor da lavanderia, vou falar assim, gestor de lavanderia, qual que é o melhor critério para mensurar o seu esforço? Aí ele vai falar, eu acho que é quilo de roupa, porque para onde eu lavo mais roupa, eu tenho mais trabalho. E isso é feito com todos os setores do hospital. Por isso que a área de custos, ela precisa integrar com todas as áreas do hospital. Porque se eu não fizer isso, se as pessoas que estão na ponta não concordarem com esses rateios, meu serviço não funciona. Porque na hora que eu chegar e falar que o custo da diária é R$3.000, ele vai falar, mas você está jogando custo que não é meu. Então, isso precisa ser combinado com todos os agentes do hospital. Por isso, a importância de que todo mundo conheça a metodologia de custos, concorde com os conceitos aplicados, para que a gente trabalhe em sinergia e esse custo hospitalar realmente reflita o custo da unidade. Então, quando eu tenho a minha parcela de custos diretos, a minha parcela de custos indiretos, mais os rateios recebidos dos serviços de apoio, eu vou ter o custo total do centro de custo. Dividido pela quantidade de diárias, eu vou ter o custo da diária. Então, quando eu falo com um custo de UTI é R$3.000, é tudo que foi gasto na UTI, mais os indiretos, que eu não conseguia mensurar antes, agora eu consigo, mais a lavanderia que trabalhou para mim, mais o RH, mais o faturamento, eu apurando todo esse custo, dividindo pela quantidade de diárias, eu vou saber quanto custou uma diária. Aí sim, eu vou ter um custo real de uma operação hospitalar. E aí, quais são os fatores críticos para que isso ocorra? E aí eu coloquei os principais problemas numa implantação de uma metodologia de custeio hospitalar. E aí parece que eu estou falando coisa muito básica, mas grandes hospitais não têm uma gestão de custos efetiva e não sabem quanto custa o seu serviço. Os gestores das unidades não têm controle dos seus custos. Isso é um erro muito grande. Então, quais são os fatores críticos? Sistema de gestão. Ter um bom RP facilita a gestão de custos, mas pode implicar em problemas com a qualidade dos dados. Quando eu tenho um sistema que não é bom, um RP que não é integrado, é muito mais difícil eu ter custos. Porque o custo ele é o filtro de tudo aquilo que é imputado dentro do hospital. Então, se eu coloco no estoque lá uma informação errada, quando eu for gerar o relatório de custo lá no final do mês, vai estar errado. Então, tudo que eu faço no hospital, ele reflete em custos. E isso é um grande problema. Centro de custos indevidos. Criar centro de custos imensuráveis, com critérios subjetivos de rateio, pode tornar o trabalho inviável e difícil de explicar. É muito comum, quando eu fazia consultoria, eu chegar no hospital e dentro do centro cirúrgico, eu ter 7 centros de custos. Neurologia, dermatologia, eu tinha vários centros de custos dentro do centro cirúrgico, mas aí está tudo dentro da mesma unidade, mesmo espaço físico. E como que eu separo o custo da enfermeira, como que eu separo o custo do médico, dos materiais de uso comum? Eu não consigo. E às vezes eu crio vários centros de custos lá dentro, porque eu entendo que eu preciso enxergar isso, mas não é viável separar esses custos. Então, muitas vezes é melhor eu ter um custo do centro cirúrgico, saber quanto custa cada hora de cirurgia dentro daquela estrutura, e aí tem cirurgia que demanda mais tempo, que é a cardiologia, por exemplo, eu vou calcular baseado em horas, e que demanda menos. Mas eu criar centros de custos inviáveis é complexo. Eu recomendo, a estrutura de centro de custos tem que estar muito ligada ao espaço físico, porque senão é muito difícil eu controlar esse custo.
Outro problema, fator crítico de fracasso em gestão de custos, é competência. É muito comum em hospitais eu não ter um regime de competência adequado. O que eu quero dizer com isso? E aí isso foi um conceito que o George ensinou. Quando eu apuro o custo em um hospital, imagina que eu tenho um serviço de lavanderia que é terceirizado, que é muito comum. Todo mês ele emite uma nota. Só que neste mês agora de maio, ele não emitiu a nota porque teve um problema lá e ele não conseguiu. Ele emitiu 2 notas em junho. Se eu lançar 2 notas de custo do serviço da lavanderia em junho, eu vou falar que o meu custo de lavanderia hospitalar não custou nada em maio e custou 2 vezes mais em junho. Mas isso está errado, porque o serviço foi prestado, o paciente utilizou e eu preciso computar na competência. Então, foi a questão do regime de competência. A mesma coisa, um exemplo muito bom é 13º. A gente, quem é CLT, toda vez que trabalha, ele recebe 1/12 do 13º dele. Então, é errado eu chegar em um hospital e falar que em dezembro e novembro e dezembro o serviço custou muito mais. Porque quem não sabe, né, 70% do custo de um hospital é com folha de pagamento. Então, você imagina se eu jogar todo o custo do 13º em novembro e dezembro, mesmo que eu tenha pago naquela data. Mas ele não é custo daquela data. A competência é de acordo com o mês. Isso é muito complicado, até para explicar para médico, né, que eles estão acostumados com a parte financeira do desembolso, mas a gestão de custos ela ocorre de acordo com o uso. E aí isso é um fator crítico de sucesso. Informação centralizada. É muito comum a gestão de custos em um hospital estar 100% centralizada na área financeira. Então, você chega lá no gestor da lavanderia e pergunta, quanto que custa seu quilo de roupa? Ou quanto custou sua lavanderia esse mês? Ele não sabe dizer. E aí é nossa ilusão achar que a área de custos, sozinha, centralizando todo esse dado, ela vai conseguir fazer uma gestão efetiva do custo. Quem conhece o custo do hospital, quem sabe se ele pode ser menor, e quem consegue fazer a gestão é o gestor da unidade. Então, nossa recomendação aqui, como pessoas que falam sobre isso, né, como especialistas no assunto, a gestão de custo tem que ser descentralizada 100%. O gestor de custo ele tem que ser um facilitador, ele não pode agregar a responsabilidade de fazer a gestão de custo 100%, ele tem que centralizar isso, ele tem que centralizar o conhecimento e a metodologia, mas a gestão, quem tem que reportar esse custo é o gestor de cada unidade. E o suporte e a assistência da diretoria. Se a diretoria e a assistência não estiver comprometida e confiar nesses números, não serve de nada. Eu já trabalhei muito no hospital quando a gente fala assim, no seu sistema de custo está falando que a UTI custa R$3.000 da diária. Ah, não, mas esse dado está errado. Porque o sistema não é bom. E aí, isso já é um problema muito grande. Se a diretoria não confia naqueles dados, ele não vai trabalhar para que esses dados sejam apurados. Então, a gente precisa que a diretoria e a assistência, né, os médicos precisam lançar o medicamento na conta do paciente, no centro de custo correto. Isso, às vezes, é muito complicado de fazer. Os enfermeiros precisam entender que eu não posso dar baixa num material de uso comum, que eu vou usar em 3 setores, em um setor só, que é mais fácil. Ele precisa fazer o pedido para cada setor. Então, o trabalho de custos, ele precisa envolver toda a estrutura. Todo mundo precisa conhecer os conceitos para que esse trabalho seja efetivo. Senão, a gente vai estar falando ao vento. E aí a gente cai nesse erro. Quando eu vou olhar o custo lá no final, que é o conjunto de tudo aquilo que eu olhei, tudo aquilo que eu lancei no sistema, se o custo sai muito torto, muito errado, perde credibilidade e aí a gente passa de olhar custo. Eu tenho certeza que tem muita gente aqui de hospital que deve se identificar, né, com isso. E como que a gente apura o custo aí para o procedimento? Eu sabendo quando custa cada setor do hospital e sabendo onde o paciente passa, eu vou conseguir olhar o custo da cesárea, por exemplo. Pode passar mais um, Sabrina. Pode passar mais um. Então, o que é o custo por procedimento, que é o que o João vai falar um pouquinho mais na prática? Quando eu olho o custo do setor, eu estou olhando um custo vertical. Então, olha lá o exemplo da UTI. Eu estou olhando um custo vertical. Eu sei que é quanto custa cada diário do paciente na UTI. Mas se eu quero saber quanto custa o procedimento, eu preciso olhar o paciente. E eu só consigo olha o exemplo do paciente 2, eu só consigo saber quanto o paciente 2 me custou, eu só consigo saber se aquele procedimento, se aquele convênio, ou se aquela unidade de negócio me deu lucro, se eu sei quanto custa o custo do paciente. Mas para mim saber o custo do paciente, eu preciso saber o custo de cada unidade que ele transitou. E quantas vezes ele fez isso. Então, isso é custo por procedimento. Então, aí que muda um pouquinho a visão.
quando eu olho o custo, primeiro eu preciso saber o custo, centro de custo, depois eu preciso saber o custo do procedimento, o custo do paciente em si, tá? Então, para que vocês entendam um pouquinho dessa lógica. Mas se eu não tiver todo o centro de custo bem desenhado, quando eu vou olhar o custo do procedimento, está tudo errado. E aí eu cansei de ver hospitais que na hora de fazer o custo do procedimento, fazer o custo do pacote, ele pega uma planilha de Excel lá porque ele não confia no data no sistema. Eu tenho certeza que nenhum hospital aqui faz isso, né? Mas é muito comum, grandes hospitais, trabalhei já em grandes hospitais, em consultoria de grandes hospitais, é muito difícil fazer a gestão efetiva do custo. Mas quem consegue fazer, consegue ter um dado melhor, consegue ter uma gestão melhor do seu serviço, e aí sim ele consegue ter a gestão e estratégia de custos, que é o que a gente pega aqui. Pode passar. E aí, pessoal, a ideia era que a gente trouxesse um pouquinho do conceito de como é formado o custo no hospital. E aí eu vou passar agora a palavra para o João, que ele vai trazer um pouquinho dos desafios, né, do custeio do procedimento. Eu, sem medo de errar, 5% dos hospitais ou menos fazem custo por procedimento da forma que é correta e da forma que é devida. A maioria dos hospitais, se você chegar hoje e perguntar quanto custa uma cirurgia de joelho, ele não vai saber. Ele vai saber quanto custa o faturamento disso, mas ele não vai saber o custo. Então, é um desafio muito grande, e aí eu vou deixar para o João complementar aí com o conhecimento dele. João, está contigo. Boa noite a todos. Obrigado, Thiago. Parabéns pela apresentação. Tu e do George, uma complementou a outra muito bem. Ficou muito bom. Não, e muito bom gancho, né, Thiago, que você deixou, né? Porque é exatamente isso que o Thiago falou. A gente tem que ter o custo lá da UTI, custo da diária, para ir para o custo por procedimento. Não é fácil, né, pessoal? A gente sabe aí que para ter o custo por centro de custo, o custeio por absorção, é difícil, é um longo caminho a ser percorrido, mas ele já traz muitas informações, que nem o Jorge falou, para tomada de decisão e controle, né? Então a gente começa a controlar o custo da diária, da hora do meu centro cirúrgico, quanto custa a refeição servida, que foi o exemplo que o Thiago deu. A gente começa a ter controle e, a partir do controle, podemos tomar decisões. Então, são degraus que vamos subindo na apuração de custo. Pode passar, Sabrina, pode passar. São degraus que nós vamos subindo, tudo. Mas o real objetivo, né, do custo é a gente chegar ao custo por paciente. Por demais problemas que a gente vai encontrar nesse caminho, a gente não pode desistir, temos que estar sempre procurando atingir esse objetivo. Então, vamos lá, vamos fazer o custo por centro de custo, vamos usar o custeio por absorção, quando tiver maduro o custeio por absorção, vamos também usar o custeio direto, dá para fazer bastante análise de margem de contribuição, é muito bom. Vamos começar a ver o resultado, né? Não é bem o assunto daqui, desse tema, mas é importante também a gente olhar para o resultado, né? Receita menos custo, tem um slide lá que o Jorge colocou, receita menos custo é igual a resultado. E a partir disso, né, a gente já começar a prestar atenção no nosso custo do procedimento, né? Quanto custa cada procedimento aqui que eu faço no meu hospital, que aí vai abrir um leque muito maior de análise, né? Temos que estar com tudo redondinho, tudo certinho, os processos ajustados, para que a gente possa atingir esse objetivo. Mas é muito gratificante, como eu já falei aqui. Então, esse é o objetivo. Pode mudar, por favor, Sabrina. Então, a gente tem que propiciar, saber todos os custos, o que foi utilizado em cada setor individualmente, para a gente somar todos esses processos e ver quanto que custou o tratamento. Esse é o principal, né? A gente saber quanto que nós vamos ter, quanto que nós vamos gerar de valor para o paciente. O paciente é o foco. Um paciente que retorna diversas vezes ao meu hospital porque ele não foi bem tratado, não foi bem atendido, é custo. É custo para o hospital, é custo para o Estado, é custo para o plano de saúde. É um custo alto isso. Então, é melhor a gente tratar bem, com uma boa qualidade,
né, dentro daquilo que a gente consegue fazer com a receita, né, para a gente dar alavancar e otimizar nossos custos. Então, lendo aqui, né, a geração dos cálculos do custo dos procedimentos hospitalares compreende uma formulação integrada de custeio das atividades hospitalares, compondo os custos incorridos pelos itens utilizados nestes, com a intensidade da utilização dos insumos, ou seja, quanto que eu usei de insumos, propiciando assim a extensão da gestão de custos ao paciente e não apenas aos processos intermediários utilizados para a consecução dos tratamentos. Próximo. Aqui um exemplo, mais ou menos bem parecido com o que o Tiago mostrou. Então, aqui eu tenho para o parto normal, né? Qual o caminho que o paciente percorreu? Entrou aqui pela unidade de internação, foi para o centro cirúrgico, né, ou centro obstétrico, fez alguns exames de laboratório e o ultrassom. Eu vou somar todos esses custos. O que é essa soma? É o quanto custou a diária dele na unidade de internação, quanto custou o tempo que ele ficou no centro cirúrgico, quanto custou aquele exame do laboratório e aquela ultrassonografia. É a soma desses custos. A mesma coisa aqui para os outros procedimentos. A apendicectomia, né? Então, reparem, tem um caminho diferente. Né? A revascularização do miocárdio, outro caminho. Lógico que aqui está bem simplificado e bem resumido, só para entendimento. Né? Próximo. Então, quando a gente for calcular aí o custo por procedimento, né? A gente tem que ver qual o custeio da permanência do paciente nessas unidades. Então, baseado naqueles cálculos do custeio por absorção que já foi explicado anteriormente, né? Então, nós vamos ter lá quanto custou, em média, cada unidade de internação, os centros cirúrgicos, SADTs, etc. A expressão de custeio é gerada através do custo unitário. Então, é o custo médio unitário. Quanto custou, em média, uma internação? Que eu não lembro se o Tiago Jorge já deu a fórmula lá, né? O custo total, incluindo os rateios, dos outros centros de custos, custos diretos, indiretos, dividido pela sua utilização. Ou seja, numa diária, o custo total dividido pelos pacientes dia. No centro cirúrgico, custo total do centro cirúrgico, né? Então a gente está falando em custo total, é mão de obra, né? Salários, encargos, benefícios, mais toda a parte materiais, medicamentos, serviços, os custos indiretos, água, energia, os rateios de nutrição, lavanderia, segurança, financeiro, faturamento, etc. Todo esse custo alocado lá no centro cirúrgico, por exemplo, dividido pelo total de horas que foi utilizada no centro cirúrgico. Eu vou ter quanto custou em média a minha hora no centro cirúrgico, quanto custou em média o meu paciente dia na UTI, quanto custou em média meu exame de ultrassonografia e assim por diante. Tá, ok? Então aí nós vamos ter lá que a unidade de internação que custou em média R$90, né? Então a gente vê aí aqui um exemplo, né? 2 pacientes, paciente A e paciente B. Então, o paciente A ficou 3 diárias, cada diária aí custou em média 90, né? Então, 3 diárias a 90, 270. Estou até evitando falar reais, né? Porque está um valor bem baixo, né? Então, 3 vezes 90, R$270, né? O custo desse paciente A com a diária. E o paciente B ficou 4 diárias. Então, é 4 vezes 90, 360. Quantos exames de laboratório? Cada exame de laboratório tem um custo médio de R$4. O paciente A fez 4, R$16. Paciente B, e assim sucessivamente, né? Radiologia, centro cirúrgico, etc. Aí, no total, nós vamos ter lá, o paciente A custou 310, paciente B, 320. Então, nós vamos saber passo a passo quanto custou cada paciente. Então, para um determinado procedimento, quanto maior o número de pacientes que nós conseguirmos analisar, mais eu vou ter, né? Quanto maior minha amostra, melhor o resultado que eu posso ter. Então, aqui é a primeira recomendação. E quando a gente for formar esse custo do paciente, parece fácil, né, gente? Olha lá, pegar 10 pacientes,
quanto cada um ficou ali, a diária, quantas diárias ficou um, quantas diárias ficou o paciente B, o paciente C, o D, quais exames, né? Mate médio utilizado por cada paciente, né? Tudo está computado. Então, aparentemente é bem simples, é só pegar uma média, né? Quanto custou em média meus 10 pacientes, eu chego a um custo médio do procedimento. É assim que a gente começa, né? É assim que a gente começa a fazer esses cálculos, começa exatamente dessa maneira. Fazendo esse cálculo, a gente pega lá, nós lá de custos, né? Pegamos os 10, uma amostra aí de 10 pacientes e começamos a fazer esses estudos. É o primeiro passo. Porém, né, conforme a gente vai fazendo, a gente vai aprimorando. Próximo, por favor. Então, nós vamos pegando uma amostra maior de pacientes. E quando a gente vai pegando uma amostra maior, é importantíssimo a gente submeter essa amostra a médico ou ao pessoal da auditoria médica, pessoal de enfermagem, ou seja, o pessoal da assistência. Né? Quem conhece realmente a fundo o procedimento, e não apenas nós que calculamos custos. Então, se tiver alguém aí da assistência assistindo, sabe do que eu estou falando. Né? Nós lá de custos estamos muito presos aos números e pode ser que a gente não conheça todos os procedimentos a fundo. É bem provável que a gente não conheça. Então, é muito comum a gente ter medicamentos usados em excesso em um determinado paciente, o que pode estragar a nossa média, pode influenciar para cima da nossa média. Esse utilização pode ser um erro na dispensação do medicamento, pode ser um problema, um erro no custo unitário. Comprou uma caixa de determinado paciente e, em vez de cadastrar por unidade, foi cadastrado a caixa. Então, está um preço altíssimo. Esse é um problema muito comum que ocorre. Então, são coisas que vão no custo. Quando a gente abre e começa a analisar cada paciente, a gente começa a achar alguns probleminhas. A gente começa a ver que pode ter alguns erros de processo, erros, falha humana, né? Todos nós erramos. É muito comum isso acontecer. Então, o medicamento tem que estar dispensado correto. A hora do centro cirúrgico tem que ser anotada corretamente. A gente tem que ter um critério para anotar a hora do centro cirúrgico, senão vai distorcer nossa média. Outro fator muito importante que a gente tem que notar são as intercorrências. A gente pode estar analisando alguns pacientes que fogem da nossa amostra. Vamos parar para pensar que nós estamos fazendo aí um determinado procedimento cardíaco, tá? Eu posso estar tratando de um jovem de 20 anos, eu posso estar tratando de um idoso de 80 anos. Eu posso estar tratando que esse idoso ele seja diabético, e o jovem não. Ele pode ter hipertensão e o jovem não. Ele pode estar acima do peso e o jovem não. Olha só quantos detalhes que a gente tem que se atentar quando a gente vai aprimorando o custeio por procedimento. São vários e vários detalhes que a gente tem que observar. Estou falando isso para vocês desistirem, tá? Mas quando a gente vai crescendo, e aqui o tema, né, é curto, o tempo é curto, a gente tem que dar uma luz aí para o debate, esse está sendo o objetivo. Olha quantos detalhes que a gente tem que levar em conta. Tá? Mas a gente só vai chegar nesses detalhes se a gente começar. Né? Então, o custeio por procedimento é trabalhoso, né? Senão todo mundo teria. Precisa de análise, precisa do apoio da equipe assistencial. Né? O Thiago falou que custos têm que ser descentralizado e ele, entre outras questões, estava se referindo a essa também. Nós de custos não conhecemos tudo, né? Nós somos facilitadores.
Então, como fazer custeio por procedimento sem a participação da equipe assistencial? Não dá. Nós vamos só ter números frios que nós vamos levar nas reuniões, e aí os médicos vão detonar a gente. Vão bater muito na gente, porque eles vão achar detalhes, vão achar problemas, e aí vocês já sabem como que é melhor do que eu. Aí nós vamos sair com a cabeça baixa, depois de todo aquele trabalho. Então, o jeito de pular essa etapa é a gente chamar o médico para participar, chamar o pessoal de enfermagem, chamar o pessoal assistencial para participar desse processo, porque vai trazer muitos ganhos. Nós vamos poder ter aí um custo, quando a Unimed lá vier da Sabrina, vier conversar com a gente já vai ter um custo por um custo médio daquele procedimento. Isso vai ajudar a gente a fazer pacotes, né? A gente vai negociar melhor nossos preços. Né? Chega de negociar, né, e depois ficar reclamando que isso aqui não é pacote, é embrulho. Isso aqui não é pacote. Adoram, né, falar isso. Né? Isso aqui não é pacote, é embrulho. Desculpa, mas você se deixou embrulhar. Né? Por que você não estudou o custo para o procedimento? Por que você não implantou isso no seu hospital, na sua clínica? Né? Outra utilização, né, a gente determinar protocolos, né, protocolos de conduta médica, né, também. Olha, determinado procedimento, nós temos que fazer de tal maneira. Como que nós vamos fazer? Cada médico escolhe qual material e medicamento vai usar, cada médico escolhe como vai ser utilizado, cada equipe médica, como vai fazer determinado procedimento, ou nós vamos ter um padrão, um protocolo, né, o protocolo de conduta médica para cada procedimento. Né? E, lógico, não vamos ser nós que vamos impor isso. Né? Mais uma vez, vamos nos unir à assistência. Próximo, por favor, Sabrina. Alguns cuidados, né, que a gente tem que ter, esse slide falando isso, né? Então, alocação de MatMed, né, tem que ser alocado direto na conta do paciente. Quanto mais isso tiver, melhor esse processo tiver no hospital de vocês, mais precisos serão os cálculos. Né? Tomem cuidado, né, com isso, tomem cuidado com as devoluções que geralmente ficam pelo caminho, que não são computadas corretamente. Né? Tudo isso distorce o custo. Né? Lógico que alguns materiais e medicamentos não são possíveis, né, alocar por paciente, como limpeza, lavanderia. Mas para isso que existe o custeio por absorção pleno e toda a metodologia que o Jorge e o Tiago passaram, como a gente alocar esses custos aí. Tá? Próximo. Serviços profissionais, talvez a parte mais difícil de se computar, né, são os honorários médicos, né, que eles têm que fazer parte do custo por departamento, lógico, né, mas para o cálculo de custo por procedimento é muito importante. Né, então, ele deve ser alocado diretamente no cálculo de cada procedimento, né, podendo, dependendo do caso, ser calculado pelas horas dedicadas. É o melhor, é muito difícil, tem vezes que o médico trabalha por plantão, né? Então não é fácil fazer essa alocação correta. Então, um modelo que a gente costuma utilizar, costuma estudar, é horas dedicadas dos profissionais àquele determinado procedimento, né? Do honorário que ele ganha, e tentar fazer um cálculo ali, mais ou menos, quantas horas ele dedica àquele procedimento ou àquele setor, tudo, né? A parte mais complicada aí do custo por procedimento. Né? Se for plantonista, alocar no centro de custo. Né? Então, plantonista da UTI, alocar diretamente lá no centro de custo da UTI. E outros serviços não médicos, né, que não compõem a diária, devem ter seus cálculos naqueles custos, no centro de custos inerentes a ele. Né? As consultas do ambulatório, tudo isso tem que compor esse custo. Próximo, Sabrina. As diárias, né, a gente já falou, o custo médio de cada diária.
diária, unidade de interação, UTI, hora, utilização da sala cirúrgica, também não é fácil, né, gente? Sei que muitas vezes o cálculo da hora do centro cirúrgico não é fácil, nós temos aí que evoluir para isso, porque calcular por algum outro cálculo, com o número de cirurgias, ou alguma tabela, né, não é tão exato que nem calcular a hora. Né? Além do que, vai trazer muito benefício quando a gente puder comparar o tempo utilizado por cada médico. E os SADTs, né? Quanto cada exame custou ali para cada paciente. Né? Então, isso traz uma maior acuracidade na nossa apuração de custos. Próximo. Então, algumas considerações. Né? Então, precisamos ter cuidado, né, ao escolher a amostra de procedimento que são objeto de estudo. Isso eu já tinha antecipado ali, né, em alguns minutos lá atrás. Né? Então, como que nós vamos pegar essa amostra? Né? Então, essa amostra está correta? Né? O CID é todo preenchido lá no teu setor, no setor lá de internação, nas recepções. Né? As transferências de pacientes estão sendo feitas corretamente? Consumo de MatMed, está tendo material sem cobrança, a dispensação está correta, né? O centro cirúrgico está sendo cobrado corretamente, os SADTs, OPME, né, um custo altíssimo, está correto. Né? Então, a gente tem vários cuidados aí para a gente tomar. E tudo a gente vai ver aí, que nem nesse exemplo, né? Tudo começa lá na recepção. Né? Aquele setor que a gente, né, e nas diversas recepções, né, a gente, uma tendência, né, não dá tanta atenção, né, mas é uma função muito importante. Né? Então, vejam, está pequeno, né, a tela, mas vejam aí no exemplo, né, um paciente X, né, olha lá, o CID, não tem CID, né, o procedimento, em cima ali do procedimento tem lá, especialidade, ortopedia / traumatologia. Procedimento, consulta hospitalar de emergência. Então, é uma consulta, mas daí eu tenho cirurgia, fratura de osso do carpo, serviço na clínica médica. Então, a gente começa a estranhar, né, esse registro. Então, não deveria ser clínica cirúrgica, né? Cadê o CID? Será que o restante está correto, né? Logo ali abaixo do procedimento, a gente tem a receita, né? Onde eu pus ali tracejados em círculo ali. Ali está a receita. Então, o valor total da nossa receita, essa receita foi uma consulta hospitalar, né, e um procedimento de mão. Total da receita, R$ 72. Então, aqui, olhando até agora, eu chego à conclusão, olha, deve ter sido realmente alguma consulta, algum procedimento lá no ambulatório. Né? Aí eu começo a ver os custos. Né? Aí eu vou ver lá, consulta hospitalar, teve uma, tal, ok, né, de mão. Aí eu vejo sala cirúrgica, já tem um custo unitário, 1h45, daí eu vejo um monte de material e medicamento utilizado. Né? Por favor, Sabrina. Muitos materiais e medicamentos. E lá embaixo eu vejo que tem no resumo, né, no cálculo daquele procedimento, eu vejo que tem uma receita de 72 e um custo, né, que de procedimento de 1.800, mais material e medicamento, e um custo altíssimo, que chegou a 4.700, né, distorcendo totalmente minha rentabilidade, meu resultado. Ou seja, então, quando eu vou analisar, se eu for simplesmente puxar do sistema, né, e tirar o dado do sistema sem análise, esse meu custo vai estar errado. Eu vou passar uma informação errada para a minha direção. Então, eu só baseado nesse exemplo, eu já começo a ver que tem erros de preenchimento de dados. Então, isso é muito importante. Mais um, por favor. Pode passar. Aqui um outro exemplo. Né?
Aqui na parte da receita, né, eu faturei ali 3 pinos, né? 3 endopróteses de metal, tal, conforme descrição ali. Eu utilizei 3. Aí no próximo slide, quando a gente vai analisar o que foi dispensado para o paciente, eu vejo que tem 4. O que aconteceu? Eu faturei errado ou dispensei errado? Né? Aí eu vou ver o resultado. Aí, mais uma vez, né, nesse exemplo aqui, um resultado aqui de 11 mil negativo. Né? Então, veja, gente, são exemplos, né? A tela está pequena, o tempo está acabando aqui, mas olha só, não basta ter o sistema bom, que nem o Thiago falou, lógico que é importante, mas só o sistema bom, né, não nos dá automaticamente o resultado que a gente quer se não for analisado. Então, tomem muito cuidado com isso. Eu participei de uma implantação de custo por procedimento num hospital, na época que eu estava na Planisa ainda, hospital lá no hospital grande, com ONA, tudo, lá no estado do Rio de Janeiro. E aí, uma vez, lembra que a gente foi chamado porque tinha setor de custos, tinha 2 funcionários em custo, tinha sistema MV, tinha consultoria lá da Planisa, tudo, e não saía, e qualquer resposta que o comercial pedia para a equipe de custos, demorava-se 1 semana, 10 dias, e não podia ser assim, precisava ter agilidade, porque o mercado é ágil, a Bradesco está cobrando, a Unimed está cobrando, e a gente não consegue dar resposta. Aí nós elencamos diversos problemas e levamos para a reunião exatamente isso, falando, olha só, a gente não pode só puxar do sistema. E eram problemas que a gente já vinha alertando faz tempo. Porque os dados que estão no sistema têm muito problema. Problema de dispensação, de preenchimento de CID, preenchimento de faturamento com problemas, né? Não pode esquecer disso. Faturamento com problemas também. Então, só tirar dados do sistema não garante que você vai ter um bom custo por procedimento. Tá ok? Próximo. Bem, mas, né, vamos falar das vantagens, que eu só falei dos problemas. Né? Com o custeio procedimento, a gente começa a ter várias análises. Né? Então, análise de rentabilidade e margem de contribuição por paciente, por médico, por procedimento e operadora de plano de saúde. Começamos a ter dados para estudar realmente os pacotes, analisar as propostas das operadoras de forma sistemática, de forma assertiva, né? Sem achismo, né? Sem que venham para nós de custo como, não, mas esse é o preço de mercado. Tá bom, o preço pode ser do mercado, mas nós temos condição de atender, vai ser bom para a rentabilidade do hospital aceitar essa proposta que estão querendo? Porque se não for bom para o hospital, a gente pode, né, pegar, aceitar, porque é valor de mercado. Então nós temos que rever alguns processos do hospital. Pode ser que o problema seja o nosso hospital. Então a gente tem que rever, tem que estudar, tem que mudar a estratégia. Né? Então ele começa nos dar visão de estratégia. Né? Vamos mudar a estratégia. Né? Vamos fazer estudo aí de remuneração médica e outros estudos. Né? Então, gente, imagina vocês também, a gente fala, né? A gente fala, mas o médico, eu sei como é que é, não é fácil, né? E os próprios médicos reconhecem isso, né? Se tiver algum médico, né, nos assistindo, nada contra, né? Muito pelo contrário, né? O médico tem que ser nosso aliado. Né? A gente, função nossa, gestores de custos, é a gente trazer o assistencial para o nosso lado. É a nossa missão. Temos que trazer assistência para o nosso lado. Imaginem vocês, médicos, fazendo um determinado procedimento, não tendo nenhuma visão, não tendo. Vocês não sabem se o que vocês fazem é dentro da média. Eu opero de um jeito, meu colega Tiago de outro, o Jorge de outro, a Sabina de outro, cada um tem suas características. Eu estou operando bem, o meu custo
está na média dos meus outros colegas, é abaixo, é acima. O médico, muitas vezes, não tem esse conhecimento. Não, muitas vezes não, né? 99% das vezes não tem esse conhecimento. Então, vamos começar a proporcionar isso para o médico, né? Mais um, Sabrina, por favor. Então, aqui um outro exemplo, né, do resultado aqui por procedimento, né, quanto faturou, né, a receita e os custos, né, de cada, né, da diária, do laboratório, né, dos honorários médicos, etc. Pode passar. Aqui alguns exemplos de aplicação que eu estava falando. Então, quanto custou cada procedimento? Então, quantos procedimentos eu faço de cada atividade? Quantos pacientes eu atendo de cada procedimento? Então, nesse exemplo lá, né, 392 cesarianas, partos via baixa 513, artroplastia 22 e assim por diante. Qual minha receita com cada procedimento e a receita total? Qual é o meu custo variável disso? Qual é a minha margem de contribuição? Quanto que eu tenho de custo fixo e etc. Né? E analisar o resultado. Então, olha que outra visão que a gente dá. Aí a gente começa a mudar a nossa visão. Né? Mais um, por favor, Sabrina. E dentro desses procedimentos, quais os médicos? Quantos pacientes atende cada médico? Né? Qual é o retorno que cada médico me traz? Ou cada equipe médica? Né? Então, vejam, começa muito meu horizonte a ampliar. Mais um, por favor. Então, nós vimos ali o procedimento, o médico e os convênios, as operadoras. Quem que realmente está me trazendo rentabilidade? Né? Quem realmente está contribuindo para o meu hospital? Né? Quem que eu tenho que tratar melhor? Onde eu posso alavancar? Né? Às vezes tem um convênio que eu tenho uma margem alta, que ele me dá um bom resultado, mas ele utiliza pouco a minha estrutura do hospital. Poxa, vamos chamar esse convênio para conversar. Por que ele não está utilizando mais? O que a gente pode ajudar? Né? O que eu posso, né, melhorar essa parceria? Próximo. Enfim, né, temos muitas oportunidades, muito desafio. Né, então, a gente precisa melhorar aí o desempenho da instituição com a participação dos médicos, né, trazer o médico aí como gestor desse processo, ter o corpo clínico presente. Eu acho que é a maior oportunidade, né, desse custeio por procedimento, não só o médico, mas toda a equipe assistencial, né, união das inteligências administrativas e assistenciais, né, e realmente mostrar, olha, custos não é um bicho de sete cabeças, né, você não vai tratar com letras, né, raiz quadrada, nada disso, é mais menos, né, multiplicação e divisão, é bem simples, é tranquilo, né, dá para socializar todo mundo nesse processo, tá? Todos seremos felizes se a gente tiver isso, né? Porque o desempenho da instituição vai melhorar muito. Bom, acabando aqui, né? Mais um, por favor. Então é isso, pode pular esse, Sabrina. Então é isso, gente. Eu sei que eu me alonguei um pouco, né? Tive que ser rápido aqui, peço desculpa aos colegas, que eu passei um pouco do meu tempo, mas era isso que eu tinha para falar. Ô, João, posso fazer um complemento que eu acho que é pertinente? Uma coisa interessante da gestão de custos, quando a metodologia de gestão de custos começou a ser aplicada no Brasil, isso já é aplicado lá fora há muito tempo, eu não sei se quem é de São Paulo, né, e talvez em outros estados também, mas aqui em São Paulo foi muito forte, começaram a assumir os serviços de maternidade, por exemplo. Por quê? Começaram a avaliar que a maternidade não era rentável. Sim. E aí, quem que ficou aqui? As maternidades que só fazem isso, que são especializadas e cobram mais caro. Por quê? Hoje, infelizmente, no hospital, o que dá dinheiro é MatMed, né, o hospital privado. E aí, então, os procedimentos que tem mais material e medicamento, cardiologia, por exemplo, que tem prótese, começou a sobressair. Então, os hospitais começaram a migrar. Mas por que eles chegaram a essa conclusão? Porque começaram a estudar custos. Então, a estratégia do hospital começou a mudar. Eu entendo isso como correto? Não. Eu entendo que
O hospital não tem que ganhar dinheiro com MatMed, ele não é uma farmácia, né? Ele é um hospital, ele tem que ganhar dinheiro garantindo a cuidar do paciente. É aí que entra hoje, que se discute muito, novos modelos de remuneração. E a gente vai ter um módulo sobre isso, onde a gente vai falar exatamente como que a gente cria estratégias de negociar com operadoras ou SUS, uma coisa que seja baseado na saúde do paciente, e não hoje a critérios que a gente nem sabe como foram estabelecidos, mas estão aí. Esse é um dos pontos que eu queria colocar, e eu acho que é importante ter a gestão de custo, né? Porque a gente começa a entender aí qual que é a estratégia do hospital, o que a gente precisa fazer para melhorar a nossa vida hospitalar, né? Sim. A saúde baseada em valor, né, que agora também, né, vem a questão dos desfechos, né, e custos, né, que estão sendo avaliados, né, e realmente, né, os hospitais, eles precisam, né, ter essa gestão de custos e precisa, de fato, ser uma cultura, né, que nem vocês comentaram, não adianta ter uma área de controladoria, né, uma área de custos que apure lá, o custo lá fechadinho num cantinho, né, todo mundo do hospital tem que estar envolvido, né, tem que ser uma gestão descentralizada para, de fato, ser utilizada na gestão, né. Então, Eu já vi, Sabrina, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu já vi em hospital, por exemplo, uma especialidade dando um lucro muito grande, sobrepondo as outras. E tem uma coisa estranha aí, vamos olhar o que está acontecendo. Aí a gente foi olhar, é ortopedia. E aí o fornecedor, aí talvez quem é de hospital vai se identificar, né? Quem é dessa área. O fornecedor levava 3 meses para emitir a nota do PME. Então não entrava no custo, porque a pessoa do custo deveria provisionar isso, que é regime de competência. Então eu faturava 20 mil, só a prótese custava 15 mil no faturamento, mas eu não registrava o custo dela. Aí daqui 3 meses, quando eu fosse olhar o resultado dessa especialidade, estava dando prejuízo. E Só aí, naquele mês, né, Thiago? Só naquele mês. É como se explica para um diretor que uma unidade que dava 60% de lucro, num determinado meu deu 30%, sendo que não aconteceu nada diferente. Então, olha o risco, né, que o gestor de custo tem que estar atento, mas assim, ele não tem que estar atento ao número, mas ao processo todo do hospital. E aí, nessa empresa em específico, a gente criou uma metodologia para provisionar o custo desse PME. Então, é muito risco, né? porque a partir do momento que tem custo, né, as informações estão disponíveis para a tomada de decisão, né, então tu pode fechar um serviço, né, pode ver que um serviço não é um setor não é viável, realmente não é viável, né, esse custo está apurado de forma adequada, né, então por isso que é importante, né, todo o escalão, todos têm que estar envolvidos, né, nesse processo. Então, Não, gente, para... São muitos exemplos que a gente pode dar aí de, né, de Estou até lembrando alguns aqui. Mas vamos deixar para as perguntas aí, a gente complementa se já vai ter. Parabenizar aí, né, a apresentação excelente de vocês, né, a Ruth também parabenizou, maravilhosas as apresentações, parabéns Thiago, Jorge e João. Tem uma pergunta da Amanda Kaline para você, Thiago. Quando você estava falando ali dos critérios de rateio, ela comenta, o da potência instalada, o critério não seria a referência informativa da lâmpada em cada área? Seria na questão ali da energia elétrica? Seria, mas não só. É que normalmente, como que funciona? A gente, quando na consultoria, né, um setor de custo está em implantação, ele vai chamar o engenheiro, vai falar, o engenheiro, eu quero que você entre em cada sala, ele vai entrar em todas as salas e você conte o potencial instalado daquela sala. Então, imagina que ele entra no consultório, ele vai olhar quantas tomadas tem, quais equipamentos tem lá naquelas tomadas, ele tem, né, o fornecedor, né, informa qual potência instalada desse equipamento, quantas lâmpadas tem. Além disso, ele vai ver quanto tempo, se é uma unidade administrativa, normalmente a gente contabiliza 10 horas semanais, de segunda a sexta. Se é uma UTI, 24 horas, 7 vezes por semana. Então, ele vai pegar lá o tomógrafo e vai falar, o tomógrafo fica ligado 24 horas, 7 vezes por semana, ou não, é só uma unidade ambulatorial, não fica. E aí ele vai fazer todos esses cálculos. Então, não só da lâmpada, mas da lâmpada também. Mas a lâmpada representa pouco na potência instalada. O que mais representa custo de energia, sem medo de errar, é centro cirúrgico, UTI, porque tem equipamentos com muita energia, né, puxa muita energia, 24 horas. Depois vem nutrição, lavanderia, e aí vem as internações, CME e outros serviços. Mas normalmente... Imagem, né? Os hospitais... Imagem. Assim, 20 a 30% da energia é UTI e centro cirúrgico. Tem medo de errar. Uns setores muito críticos, né?
Obrigada, Tiago. A Gisele da Silva trouxe, né, em relação à questão dos protocolos, quando o João comentou, né, que realmente é muito importante nessa questão dos protocolos. E a Sheila questionou, João, além do envolvimento das equipes para entender seus custos, quais outras metodologias podem ser utilizadas para engajar os gestores para obter uma cultura de gestão de custos? Perguntinha simples. Qual é o nome dela? A Sheila Pacheco. Então, Sheila, eu fiz uma pesquisa com alguns clientes meus recente, e o maior problema da gestão de custos, maior até que a própria gestão de custos, é a cultura de custos. É muito difícil, é muito difícil. Então, eu vi gestor de hospital, que ele estava até assistindo a gente, diretor aqui de hospital, falando assim, João, fiz reunião, já tem orçamento, né? Já tem até orçamento, que é o outro módulo aqui dos voluntários da saúde aqui, mas temos orçamento, tudo, então fizemos as reuniões, expusemos a todos a situação do hospital, como é que estava, que vamos precisar ter cuidado, né, com tudo isso, que está uma situação delicada, etc., né, dificuldades financeiras mesmo. Ela falou, cara, passou 2 dias, cara, vieram na minha porta e falaram, estou precisando contratar funcionário, estou precisando... Cara, a impressão é que ninguém entendeu nada, que nós gastamos horas no planejamento estratégico, horas fazendo orçamento e nada, parece que simplesmente apagaram. Então, é mais difícil mesmo. Não tem uma fórmula, né? Não tem metodologia, é treinamento, conscientização. Eu acho que o Tiago deu a fórmula, que é descentralizar. É descentralizar, cobrar cada setor fazer mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, reuniões com todos os setores, monta-se comitê de custo e cada um tem que explicar teu custo e o orçamento, né? Por que atingiu, por que não atingiu, o que ficou fora daquele orçamento baseado em custos, né? Então, por que isso aí não está trazendo resultado e começar a envolver? O segredo disso tudo é a diretoria. Tá? A diretoria tem que se impor. Se eu complementando o que o João falou, o que eu vejo que mais fez efeito é quando a gente inverte a balança. A gente começa a pedir para os gestores apresentarem os seus custos, e aí, igual o João falou, em determinados períodos, porque a partir do momento que ele precisa estudar aquilo para apresentar para a diretoria, aí o jogo muda. E aí, se o custo extrapolou o orçamento que ele mesmo colocou, porque o orçamento também tem que ser descentralizado, né? Não tem que ser o que é feito hoje. A gente pega a média do ano passado e coloca aqui, seja o que Deus quiser, né? Mas não deve ser assim. Tem que ser o gestor fala e tem que cumprir. Quando a gente muda, aí eu concordo com o João plenamente. Talvez é uma metodologia. Descentralizar, né, Tiago? Aquilo que você falou lá na tua visão, descentraliza. Descentraliza. Não é fácil, não é assim, mas tem que descentralizar. Estabelecer metas, né? Quando você começa a ter, como o João falou, a cultura do custo, a cultura tem que suportar a estratégia. Perfeito. Então, a partir do momento que tem a informação, que essa informação já é de conhecimento, aí você pode começar a estabelecer metas, dar objetivos, né? Eles vão no caminho. A palavra correta, estabelecer metas. É isso aí, Jorge. Perfeito. Gisele da Silva também trouxe uma questão que está bem ligada a essa. Ela trouxe, dentro das instituições, existe algum tipo de treinamento ou envolvimento com as equipes médicas? Porque hoje percebo uma dificuldade de conhecimento dos profissionais médicos em codificações e necessidade de auxílio de enfermagem nesta área de gestão. Vai lá, João. É a mesma coisa, né? Treinamento, conscientização, né? A gente tem um hospital gigante aqui em São Paulo que foram levantar custo por procedimento, era tudo ablação. 90%, estou exagerando, mas 50% dos procedimentos realizados era ablação.
porque era o primeiro ali da listagem, então o médico falava, coloca ablação, coloca... Doutor, o que eu coloco? Ah, coloca ablação, ablação, ablação. Pronto, era a letra A ali, né? Conscientização. Eu fiz uma implantação em Cuiabá, em um hospital, e 95% dos procedimentos era Z00. Quem conhece a tabela de CID, né, sabe que é Z00, é o código mais genérico que existe, é a Z00, 95% de todas as cirurgias, porque não era importante. Porque era importante, é isso aí. E o médico é peça-chave, né? Então, o médico tem que ser bem remunerado, tem que ter estímulo para o médico, tudo, porque ele é o principal ali gerador de custos, né? É o médico que está com a caneta na mão, que nem a gente fala. Então, ele precisa ser bem remunerado, precisa ser bem tratado, né? Mas ele precisa estar junto com a gestão. Precisa estar junto, precisa ter um diretor médico muito bom que envolva tudo e a todos. Eu vou dar uma sugestão aqui para a pessoa que perguntou e para quem tiver interesse. Quando a gente começa a analisar custo-procedimento, normalmente a gente leva isso para as equipes médicas. E às vezes a gente mensura resultado. Doutor, você está dando prejuízo. Aí a gente começa a mostrar. Por que você está dando prejuízo? Porque você colocou o CID aqui de um parto normal, mas esse aqui é um parto normal complicado. Você teria que ter colocado, estou dando exemplo, tá? Você teria que ter colocado o CID correto, porque senão eu vou te avaliar errado. E qual que é o sonho de consumo? É claro que tem que ter critérios médicos, né, de segurança do paciente, mas a gente teria que remunerar o médico de acordo com o resultado que ele traz, né? Baseado em questões de segurança, também tem que ser levado em consideração, que é tema de outro fórum, modelo de remuneração, que envolve DRG, mas assim, a gente tem que começar a mostrar para o médico precisa entender que ele precisa pôr o CID correto, porque a gente vai avaliar e a estratégia do hospital também está baseada nisso. Então, quando o médico entende que essa informação é importante, assim como o cara da recepção entende que é importante ele colocar o convênio correto, e quando isso tudo passa a fazer sentido para as pessoas, ele começa a funcionar melhor. É isso aí. A Michele Graciano questionou como vocês costumam compor o custo da diária dos setores. Aí entra ali na questão, né, que o Thiago trouxe, né, que aí depende do setor, né, depende da área produtiva, no caso, né. Então, na verdade, a gente não compõe, né, a gente apura. Então, todo dia chega uma nota ou tem uma despesa no hospital. Isso vai sendo computado lá no software de custo, no RP, MV, seja lá qual for. No final do mês tem o fechamento contábil. E aí fala assim, o hospital custou 10 milhões. Né, sendo generoso, um hospital de 10 milhões é um hospital grande. O hospital custou 10 milhões naquele mês. Só que como a gente informa, a gente tem que informar no RP, lá no sistema do hospital, qual o centro de custo que aquela despesa foi, se é um custo direto, eu vou saber, então, quanto custou cada setor. Então, assim que a gente apura o custo. Para eu saber quanto custou os serviços produtivos, com toda a despesa que é dele, eu tenho que fazer os rateios que eu mencionei dos serviços de apoio. Então, é assim que a gente compõe o custo das diárias dos setores. Tá? Diárias, se for um ambulatório, não vai ser diária, vai ser consulta. Se for o centro cirúrgico, vai ser horas de cirurgia. Se for, sei lá, qualquer outro serviço, for um raio-x, vai ser custo do exame de raio-x. Então, cada serviço vai ter uma unidade de produção. Mas é assim que a gente compõe o custo. É baseado no que foi gasto naquele mês. Por isso que tudo que foi custo naquele mês tem que ser na competência. Se eu tiver uma despesa que ocorreu no mês, mas eu não registrei por qualquer motivo, aí eu vou ter um custo errado. Acho que, não sei se era essa a pergunta, mas não sei se alguém quer complementar, mas eu acho que é nessa linha. Alguns, né, Tiago, é uma discussão grande também, querem incluir os SADTs na diária. Né? Precisa tomar cuidado com isso, né? A gente recomenda que não, né? Quando você calcular a diária, tenha só a diária sem os SADTs, né? Porque daí fica um rateio de tomografia para as diárias. Então, se puder separar, considerar os SADTs produtivos, a gente indica, né, Tiago?
Principalmente porque quando eu tenho uma diária, que o raio-x for um serviço de apoio, se isso fosse considerado, eu entenderia que toda diária tem uma parcela do custo do raio-x, mas nem todo paciente faz raio-x. Aí eu estaria imputando um custo errado. Então, por isso que não é recomendado. Por que isso é muito discutido? Porque a metodologia do Apura-SUS, que é do Ministério da Saúde, considera isso. Mas a gente entende que para uma gestão estratégica de custos, isso não é o melhor caminho. É isso. Então tá, pessoal, agradecer mais uma vez os conhecimentos compartilhados. Foi muito bom, aprendi muito hoje com vocês, tenho certeza que todos que estão aqui também. E aproveitar também o momento para convidar os participantes, né, convidar os palestrantes também para participar dos próximos webinários que a gente terá em relação à controladoria. O do módulo 5 será na próxima semana, dia 11, com o tema Compliance, LGPD, Gestão de Contratos, onde nós vamos ter como palestrantes a Ana Cássia, a Lívia e o André, que são advogados que fazem parte do GT Jurídico de Compliance. E no módulo 6, que será no dia 18 de maio, nós falaremos sobre os modelos de remuneração hospitalar. Então, neste módulo, nós teremos a doutora Gisele Nader, que é diretora de operações da Santa Casa de Porto Alegre, e o Marcelo Carniello, que é diretor de serviços da Planisa. Então, todos estão convidados para prestigiar também esses próximos webinários. E agradeço mais uma vez a todos, né? Desejo uma ótima semana. O GT Financeiro fica muito feliz, né, com a participação de todos. Obrigada. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite para participar e obrigado a todos aí que nos acompanharam. Obrigada, gente. Boa semana. Boa semana. Até mais. Obrigado, boa semana. Tchau.